Sim, é possível escalar os seus serviços de marketing de conteúdo para faturar mais de R$150 mil por ano. Sim, é possível ser visto como referência e ser valorizado pelos seus clientes. E sim, é possível cobrar muito bem pelo seu trabalho, acima de R$5 mil mensais. Sim, é possível entregar os seus serviços com menos esforços em muito menos tempo. E sim, é possível fazer muito dinheiro com serviços de marketing de conteúdo. Mas, para isso, você vai precisar reformular o modo como você trabalha. Afinal, como disse, se é que disse mesmo, dizem que disse Albert Einstein, insanidade é fazer a mesma coisa repetitivamente e esperar resultados diferentes. E se você, profissional de marketing, ainda não teve os resultados financeiros que você gostaria de ter, saiba de uma coisa, a culpa não é sua. Simplesmente te ensinaram errado. Essa epidemia de gurus que não fazem o que ensinam, nunca tiveram uma agência, atenderam no máximo meia dúzia de clientes, se é que de fato atenderam, e jamais chegaram a fazer dinheiro de verdade com marketing de conteúdo, mas começaram a ensinar a fazer post ou a tentar crescer por crescer contas no Instagram, fez muita gente, principalmente profissionais iniciantes do mercado, a cair numa cilada. Mas agora eu vou te ensinar certo, vou te resgatar dessa espiral que o vender postzinho pode ter te colocado. Eu sou dona de agência há mais de 13 anos. Desde que eu fundei a Like, a gente já atuou em mais de 1000 projetos digitais e faturamos múltiplos 8 dígitos com serviços de marketing de conteúdo. Inclusive, hoje a gente fatura acima dos 5 milhões por ano só com esses serviços. Mas, além disso, a Like Marketing se tornou apenas uma das 4 empresas do grupo Like. Além da Like Marketing, que é prestadora de serviços, aqui dentro a gente tem a Like Lançamentos, que é uma empresa de cursos educacionais voltados para profissionais da saúde, onde a gente desenvolve e lança produtos dos nossos clientes médicos e profissionais da saúde. Também temos a Like Ensina, que é a nossa agência escola, com cursos profissionalizantes voltados para a área de marketing, onde a gente compartilha todo o conhecimento aplicado que a gente gera na Like Lançamentos e na Like Marketing. Por último, que é o nosso braço mais recente, a gente tem a Like Tech, uma empresa de software, onde a gente fornece soluções tecnológicas para implementar os nossos sistemas e processos. E em 2025, o grupo Like, com essas 4 operações, está projetando faturar mais de R$20 milhões. Mas, Regiane, por que você está me contando tudo isso? Porque eu quero que você veja a dimensão que um negócio de conteúdo pode ter. Ah, mas as outras empresas do grupo não são de conteúdo. Verdade? Mas elas só existem por causa do negócio de conteúdo. Se não fosse a Like Marketing, prestadora de serviços de conteúdo, a gente não teria tantos bons clientes para fazer o lançamento de cursos na Like Lançamentos. Aliás, eu vou fazer um adendo. Curso online também é conteúdo, só que é conteúdo estruturado e pago. E se não fosse pela inteligência que a gente gera ao testar continuamente, participar de vários projetos na Like Marketing e na Like Lançamentos, a gente não teria a Like Ensina com produtos próprios. Por fim, não existiria a Like Tech para a gente transformar o nosso conhecimento aplicado em ferramentas e oferecer elas aos nossos alunos e ao mercado. Entenda, conteúdo é a base de qualquer negócio digital. E se você construir um negócio de conteúdo robusto, além de fazer muito dinheiro com ele, também vai ter bases sólidas para construir qualquer outro negócio que você queira. Afinal, as possibilidades que se abrem a partir de um negócio de conteúdo bem estruturado são realmente infinitas. E eu sei que você está nesse vídeo com o foco de faturar alto com marketing de conteúdo e estruturar o seu negócio lucrativo. Pois bem, essa é a minha especialidade e eu vou te mostrar como nesse exato momento. Nos últimos 2 episódios dessa série, onde eu expliquei a estrutura essencial do negócio lucrativo de conteúdo, você entendeu 2 coisas. Primeiro, quem é e como atender o cliente de alto ticket, que pode te pagar valores muito acima da média praticados pelo mercado. E segundo, como formatar serviços inteligentes e lucrativos para atrair o cliente certo, fechar contratos de alto valor, entregar muito resultado e ter pouco trabalho na execução. E se você ainda não assistiu algum desses vídeos, o episódio 1 ou o episódio 2, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, que é o episódio 3. Bom, com esses conhecimentos, você tem tudo que precisa para escalar os clientes certos e os serviços certos. Qual o próximo passo agora, então? Vender isso muitas vezes e para muitas pessoas. Mas, para fazer isso, você vai precisar de processos. Mais especificamente, dos 7 processos do negócio de conteúdo. E esses processos são processo de prospecção e perfilamento, processo de venda, processo de estratégia de conteúdo, processo de onboarding, processo de produção de conteúdo, processo de manejo, processo de administração do negócio. Para escalar, saber entregar o serviço não é suficiente. É preciso saber prospectar, vender, fazer o onboarding, manejar o cliente durante o contrato,
precificar, administrar o negócio. E ainda mais, ao escalar, você não escala só venda e faturamento, mas o volume de trabalho também. Isso significa que você vai precisar fazer tudo isso em grande quantidade e sem processos você simplesmente não vai dar conta e não vai conseguir delegar. O volume vai te consumir e o seu trabalho vai decair em qualidade e os teus resultados vão acompanhar o declínio e você vai ficar exaurido, exaurida de tantas horas de trabalho. E como disse o mestre Conrado Adolfo, se você não tem processo, o processo é você. E antes da gente entrar nos detalhes de cada um dos 7 processos, eu preciso responder uma pergunta muito importante. O que são processos, Rejane? Sim, eu recebi outro dia essa pergunta na minha caixinha. Processo é o passo a passo para executar uma tarefa, atividade ou ação. É como o guia definitivo para fazer algo, para fazer alguma coisa. Mas é aqui que entra um ponto muito importante. Um processo só é um processo quando ele está registrado. Ou seja, o passo a passo de como fazer precisa estar descrito em texto ou em vídeo em um lugar onde uma pessoa consiga acessar, incluindo você. E bons processos para serem realizados em equipe precisam também de uma ferramenta. Porém, se você tem um passo a passo ou uma lógica para executar o seu serviço, mas ela não está descrita, formalizada em documentos ou ferramentas, e ela só existe dentro da sua cabeça, na prática, você não tem um processo. E por que processos são tão importantes? Por 3 motivos principais. Primeiro, o processo otimiza o tempo de trabalho. Afinal, quando você tem um passo a passo explícito para fazer algo e chegar no resultado final daquela atividade, você não perde tempo zanzando e travado sem conseguir começar. E é isso que te faz trabalhar muito mais rápido. Segundo, os processos te posicionam perante o cliente e fazem ele te valorizar. Pensa, se você tem todos os principais processos do seu negócio mapeados e 100% funcionais, o cliente, quando ver a sua operação, vai ficar encantado. E vai te enxergar como um profissional de verdade no que você faz, e não como um amadorzinho tentando vender um servicinho qualquer. Terceiro, os processos permitem que você delegue. E quando você delega, você finalmente tem um negócio. Deixa eu te explicar. Um negócio que depende de uma pessoa só não é um negócio. Pode ser você ou pode ser um colaborador. Se você ficar doente, ninguém executa. E se o colaborador te deixa, ninguém executa também. Um negócio sem processos nunca vai conseguir crescer e prosperar, porque não suporta a escala. Afinal, toda pessoa tem o seu limite do que consegue dar conta. Sem processos, nenhuma outra pessoa vai conseguir fazer um trabalho tão bom quanto o seu. Assim, você vai continuar refém do seu próprio trabalho, preso a cada detalhe, a cada cliente, a cada conteúdo, e não vai conseguir sair do operacional para focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. Foi por isso que eu desenvolvi os 7 processos do negócio de conteúdo, porque eles capturam a ordem linear do fluxo de trabalho de um negócio de conteúdo. Deixa eu te mostrar. Primeiro, a gente precisa perfilar o cliente ideal, ou o cliente de alto ticket, como eu tenho costume de falar. E o que é perfilar o cliente, Rejane? É descobrir as características do seu cliente ideal, que pode te pagar bem, fecha contratos longevos e dá pouco trabalho. Sabendo quem são esses clientes, nós começamos a buscar pessoas que se encaixem nesse perfil. E o mais legal, entendendo o perfil delas, nós sabemos a maior probabilidade do lugar onde elas estejam. Então, depois de encontrar essas pessoas, que são os nossos prospects ou leads, nós entramos em contato com elas para marcar uma reunião de venda. Esse é justamente o processo número 1, perfilamento e prospecção de clientes. E o processo de prospecção é dividido em 3 passos: perfilamento, captação e abordagem. Logo em seguida, temos o processo número 2, o processo de vendas. E ele não poderia ser mais simples de entender. Nós vendemos os nossos serviços para os prospects, para os leads que captamos no processo número 1. Mas aqui tem um pulo do gato. Você nunca deve tentar vender por mensagem ou por direct. Sempre direcione o cliente para uma reunião de vendas. E você deve ter, para essa reunião, que pode ser 1 ou 2 scripts completos que você vai usar para liderar o cliente durante essa reunião. Fazer isso muda drasticamente a sua capacidade de fechar contratos. E além disso, o cliente te enxerga com outros olhos. E é aqui que começa o processo número 3, a estratégia de conteúdo. E esse processo é o processo master do marketing de conteúdo. Por quê? Porque ele otimiza o tempo da criação de conteúdo. Quando você tem uma estratégia de conteúdo para todos os seus clientes, você não precisa pensar para criar o conteúdo deles. Afinal, já vai estar quase tudo bem definido. E você nunca vai encarar uma folha em branco. Bloqueio criativo, não ter ideia de conteúdo, não saber o que escrever, não saber como fazer uma arte, etc., são eliminados com a estratégia de conteúdo. Mas, além disso,
quando você desenvolve uma estratégia e apresenta ela para o seu cliente, o número de refações diminui drasticamente. É como fazer o projeto de uma casa antes de começar a construir. O cliente vai pedir pouca mudança porque ele já aprovou e gostou do projeto. Então ele entende o porquê de tudo, não questiona muita coisa. Mas cuidado! Estratégia de conteúdo não é paleta de cores. Estratégia de conteúdo não é feed harmonizado. Estratégia de conteúdo não é arquétipo. Estratégia de conteúdo não é calendário de posts. Uma estratégia de conteúdo é com quem eu vou me comunicar, onde eu vou me comunicar, como eu vou me comunicar para atingir os objetivos do negócio do meu cliente. E para isso, a gente segue 10 passos simples. Inclusive, eu chamo a estratégia de conteúdo de estratégia 10P. Por esse mesmo motivo, são 10 passos. Os 10 passos são objetivos do projeto, DNA de conteúdo, estudo da concorrência, personas, jornada de compra, canais digitais, linhas editoriais, funil de conteúdo, linguagem visual, falada e escrita e análise de desempenho. E eu vou te explicar cada um desses passos na aula 2 da maratona do negócio de conteúdo. E, inclusive, também a estratégia de conteúdo. Além de ser o nosso processo mais lucrativo, também é o nosso serviço mais lucrativo. Aliás, ele é um dos 4 serviços mais lucrativos do marketing digital. Lembrando que eu expliquei cada um desses serviços no vídeo 2 desta mesma série. Como assim, Rejane? Vocês vendem essa estratégia de conteúdo? Sim, nós vendemos esse planejamento de conteúdo e vendemos por no mínimo R$30 mil. O cliente sempre investe na estratégia e depois, se quiser, fecha com a gente para executar a estratégia, que é justamente a produção do conteúdo ou a gestão das redes dele. E se ele aceitou executar a estratégia com a gente, ou seja, ele assinou, além do contrato da estratégia, o contrato de produção e gerenciamento do conteúdo, o próximo passo é fazer o onboarding. E justamente é o processo número 4, processo de onboarding. Mas, Rejane, o que é exatamente o onboarding? O onboarding é o momento que você efetiva o cliente dentro da sua operação e começa a trabalhar no projeto dele com um contrato de pagamento recorrente e mensal. O objetivo dessa fase é fazer um alinhamento de expectativas e uma confirmação das regras de trabalho. Ou seja, a gente vai fazer as combinações. Como que vai ser a comunicação, em quais horários, qual que vai ser o tempo, pra gente refazer, qual o tempo que ele vai ter para aprovar, quais serão as etapas do trabalho, como que ele vai acessar, aprovar os materiais, como é que ele vai nos enviar. Tudo isso a gente vai combinar no onboarding. E por que isso é tão importante? Para o cliente saber exatamente o que esperar e o que não esperar de você, evitando cobranças desnecessárias, atritos, serviços que você não combinou e que geralmente são causados pela falta de clareza no funcionamento desse contrato. O onboarding é feito através de uma videocall que fica gravada no seu registro. E a equipe, se você tiver, é apresentada ao cliente e depois da reunião o cliente recebe o manual do onboarding e ele assina o recebimento. Esse é um material gráfico explicativo com tudo que foi acordado e apresentado na reunião sobre o funcionamento desse contrato comercial. E com o onboarding feito, o próximo passo é colocar a mão na massa. E aí sim, partir para o processo número 5, a criação do conteúdo. Depois de perfilar o cliente, atrair o cliente certo, vender para esse cliente, entregar a estratégia, validar a estratégia com ele, a gente vai fechar o contrato de gerenciamento. E aí, nós iniciamos a criação do conteúdo. Aqui, o processo é muito simples. Afinal, a estratégia de conteúdo já fez a maior parte do trabalho. A gente não precisa pensar muito, porque já está tudo mastigadinho. Se a gente fizer uma analogia com a cozinha, com o ato de cozinhar, você já tem todos os ingredientes comprados, picados e organizados para aquela receita. E aí, a gente só precisa fazer. Mas nessa parte da criação do conteúdo, há um ponto importantíssimo. Precisamos ter um processo de gestão desse conteúdo muito bem definido. Senão, vai virar o caos quando você estiver atendendo múltiplos clientes ao mesmo tempo. Aqui é fundamental que você tenha uma ferramenta que centralize o projeto de todos os seus clientes, possibilitando um fluxo de trabalho organizado e fluido. Na Like, nós usamos o Notion para isso, e você pode ver aqui na tela como é o nosso sistema. Na maratona do negócio de conteúdo, na aula 3, eu vou te mostrar essa ferramenta de gerenciamento da produção de conteúdo em detalhes. E com o cliente já dentro da nossa operação, tendo o conteúdo sendo gerenciado por nós, a gente tem uma tarefa muito importante pela frente: manejar esse cliente. Ou seja, o processo número 6. Lidar com pessoas não é fácil, né? Todo mundo é de lua, de perto ninguém é normal, é difícil saber o que esperar. Mas a gente precisa ter scripts para cada situação que a gente vai passar com o cliente, porque a gente vai passar. E desespero é o nome da realidade do profissional de marketing que não domina as técnicas certas para
manejar esse cliente durante o contrato. Quando você domina essas técnicas, o cliente fica uma flor. E a parceria de trabalho fica muito mais harmoniosa e longeva com a satisfação de ambas as partes, porque você deve estar satisfeito com o cliente na mesma proporção que ele deve estar satisfeito com o seu trabalho. Eu não vou explicar as técnicas de manejo aqui nesse vídeo para ele não ficar muito longo, mas eu separei um espacinho especial na maratona para destrinchar essas técnicas para você. Então, chegamos ao processo número 7, a administração do negócio. Seguindo os processos anteriores, você pode ter certeza, você vai ter muitos clientes e muita receita. Mas, mais importante do que fazer dinheiro é manter esse dinheiro. E mais importante do que crescer um negócio é manter esse negócio crescendo. O processo de administração do negócio vai te garantir isso. Além de também trazer conhecimento. Além de trazer crescimento para o negócio, visando novas estratégias de captação de clientes, formatação de serviços e propostas de valor, aumento do teu ecossistema, entre outras coisas, esse processo também garante a sustentação de tudo isso e se certifica de que o dinheiro que entra é bem alocado e multiplicado. Com todos esses processos definidos, você vai conseguir delegar praticamente tudo no seu negócio e, de fato, ter um negócio que cresce, escala e gera muito retorno, cada vez menos dependendo de você. Todos esses 7 processos serão abordados na aula 3 da maratona do negócio de conteúdo. Agora, a gente precisa lembrar que os 7 processos são apenas uma parte da estrutura essencial do negócio de conteúdo, que justamente a gente vai treinar na maratona. Então, se você quiser estruturar um negócio de conteúdo lucrativo, precisa ir mais a fundo e participar das nossas 5 aulas do nosso curso gratuito Maratona do Negócio de Conteúdo. Caso você não tenha realizado a sua inscrição, você já sabe que eu já falei, o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora, eu te espero nos próximos 2 episódios, onde a gente vai entrar na fase 2, os bastidores de um negócio da estrutura essencial. Sim, vamos te mostrar os bastidores da Like Market. E eu te espero lá, com muita fé no teu futuro brilhante.